Boa tarde, Xandão. Prazer é meu. Boa tarde, Capelani. Uma honra Rodrigo, voltar a boa falar tarde. com vocês. Estamos aqui no nosso Concentração deste domingo. E a primeira pergunta para você, eu acho que ela até é natural, até em relação a esses dois amistosos. A gente reclamava tanto que o Brasil não enfrentava as grandes seleções, e faz tempo que não enfrenta essas seleções. Agora terá a oportunidade de enfrentar a Inglaterra e Espanha. Você acha que é uma retomada de trabalho? Ganhando, estará tudo bem encaminhado? Ou o resultado é o que menos vai interessar, Rodrigo? Olha, Xandão, o resultado ele sempre interessa, mas tem momentos em que ele tem um peso maior, outras vezes menor. Penso eu que nesse início, na verdade é um reinício, né? São os primeiros jogos aí no ano e de uma nova comissão técnica, e uma nova composição até mesmo de estrutura aqui da CBF. Enfim, eu acho que nesse momento ele não tem um peso tão decisivo como em outras ocasiões, justamente por ser ainda o início de um trabalho e o reinício aí talvez, né, dessa questão de competir, de reunir novamente os atletas. Enfim, ainda estamos, querendo ou não, no início de temporada. Então, por tudo isso, ele não, na minha visão, não tem um peso decisivo não, e sim de talvez a sinalização de como que vai ser o trabalho daqui para frente. Rodrigo, é o seguinte, a CBF, a gente vai abordar muito a questão de credibilidade ou a falta dela, porque ao longo dos últimos anos é um presidente que não pode sair do país, o outro que está preso, o outro que é isso, o outro que é aquilo, e agora é um novo formato, como vocês deixaram bem claro aí. Tá chegando o Cícero Souza, que é um baita profissional, você, Rodrigo Caetano, a mesma coisa, Dorival Júnior, que a gente conhece de longa data, outro grande profissional. A pergunta é a seguinte: como fazer para resgatar aquilo que muita gente entende que o torcedor brasileiro perdeu, que é o carinho pela seleção brasileira? Porque há um distanciamento hoje muito grande. A gente percebe que tem torcedor que nem sabe ou nem tem o interesse em saber quando que a seleção brasileira vai jogar, contra quem vai jogar, que horário vai jogar e qual competição que vai jogar. Vocês têm algum planejamento interno, mesmo que início de trabalho, para que vocês possam reaproximar a seleção brasileira do povo, uma vez que ela foi praticamente tirada do povo ao longo dos últimos anos? Bom, Capelanes, na verdade a gente veio, né, convidado para esse desafio, convidados nós todos que estamos chegando aqui, através do presidente Edinaldo Rodrigues, com essa intenção de uma recuperação dessa imagem, que ela não é por conta, né, de qualquer situação externa. Eu acho que muito desse distanciamento, ele às vezes tem a ver com o campo, né? Porque somos oriundos de clubes, né? E a gente sabe que o que transforma o torcedor que já nasce com a paixão do seu clube é essa fidelidade, no momento ruim e no momento bom. Na seleção isso é um pouco diferente, porque é a reunião dos melhores jogadores do país, isso sempre em tese, que vão representar, né, o seu país. E para isso tem que ter algo a mais, tem que ter algo diferente. E esse torcedor que gosta de futebol, ele também precisa se sentir representado pela seleção brasileira, como já teve em outras tantas épocas aí. Então o nosso desafio é esse, tentar incutir isso na cabeça de todos os atletas e nossa também, profissionais que aqui estamos, de que realmente não existe nada mais sublime, nada mais importante do que você estar representando o seu país. Porque não é representar um time, não é representar uma camisa apenas, apesar da grande simbologia que tem a amarelinha. Você está representando sua pátria. E é isso que o torcedor espera, que representemos bem a todos eles. Eu acho que é um trabalho que realmente demanda tempo, né? Demanda tempo, mas a gente tem muita esperança que a gente vai conseguir, né? Reaproximar o nosso torcedor para que ele novamente sinta o orgulho e se sentir representado dentro de campo. E a gente espera que já na Copa América, não posso falar desses dois primeiros amistosos, que é muito início, mas já na Copa América o torcedor perceba uma seleção que ele possa, novamente eu tenho esperanças, expectativas aí de levantar um campeonato mundial. Rodrigo, para quem não lembra de você como jogador, o Rodrigo foi jogador de futebol, jogou no Grêmio, jogou no Brasil de Farroupilha, em outras equipes, estava com a negociação encaminhada com o Compostela da Espanha,
Aí se machucou, né, Rodrigo? Verdade. Naquele momento da tua carreira, eu estava no jogo Inter e Brasil de Farroupilha em 1997. Aí eu queria saber de ti, cara, tu foste jogador, tu passou por todas as esferas até chegar no topo aí na CBF. Eu noto o seguinte, ó, a gente que cobre seleção brasileira há tanto tempo, a seleção ela era super aberta, mas não aberta da fanfarra, ela era aberta da questão de estar próxima do torcedor. Acesso, ela era acessível também ao torcedor. O Brasil jogava no Brasil, o Brasil se aproximava do público que ia ver o Brasil no Brasil. Não que não possa jogar lá fora. Mas, por exemplo, o Brasil vai jogar aqui em São Paulo, vai jogar em Porto Alegre, vai jogar no Rio. Os jogadores não tem uma entrevista ou uma coletiva, uma só. Um treino aberto. Um treino aberto para o público com um alimento não perecível de ingresso, mas para aproximar o público e tal. Hoje me parece que a cúpula da CBF tem medo da vaia, tem medo da crítica, né? Quer esconder a seleção. Então eu queria saber se você foi jogador. Você não acha que hoje os jogadores, talvez até por muitos estarem morando na Europa e já milionários, né, estejam muito longe do povo brasileiro, eles não deem muita bola para isso, mas agora tem 9 jogadores brasileiros na primeira lista do Dorival. Você não acha que falta essa reaproximação, a seleção ser mais aberta? Não que vire uma confusão, não. A seleção aberta, próxima mais do povo até do que da imprensa. Olha, Xandão, eu vejo que os jogadores, independentes de estarem aqui ou na Europa, eles sentem muito orgulho de representar a seleção. Isso não tem a menor dúvida. Já foi feito o primeiro approach nos jogadores lá fora, que atuam nas ligas lá de fora, principalmente pelo Dorival. Agora nós vamos ter o primeiro encontro. Isso é um trabalho que necessita repetição, né, desse nível de entendimento da importância que a gente tem, da responsabilidade que a gente tem. Hoje, na verdade, diferentemente daquela época, o calendário ele nos dificulta, né? Porque as opções de jogos e oportunidades de jogos são nas datas FIFA, certo? Sim. E parte dessas datas que temos ao longo do ano são ou eliminatórias, onde você joga um jogo dentro e um fora. Esse caso específico dos 2 amistosos é raro. Eu te diria que é muito raro. Talvez em 25 retomemos aí o número de amistosos, né, naquela reta final de eliminatórios, mas se você for ver, não tem. E depois é a Copa América já. Então, cada vez menos se reúne a seleção. Outra coisa, Xandão, da época em que eu era torcedor, da época em que eu era jogador de base e que via os meus ídolos, você observa, o período preparatório era longo, era muito maior. Então, você tinha possibilidade, até necessidade, de justamente abrir cada vez mais. Hoje, os treinos são cada vez em menor número, né? Porque você chega, viaja, nós vamos chegar lá. Você tem uma ideia, em chegando todos os atletas nessa segunda-feira, né? Porque vem das mais diversas localidades e países. Mas os jogadores brasileiros que chegam nessa segunda-feira, dia 18, os treinamentos basicamente vão ter em 3 dias, 4 dias, no máximo 3 dias, para o primeiro jogo. Depois você já pega, já viaja, tem 1, 2 dias de treinamento para o segundo jogo. É muito pouco tempo. Então, às vezes, até é difícil de você montar essa logística de abrir cada vez mais. Agora, certamente, e aí eu posso te afirmar que, até pelo que o Dorival pensa também, que pelo presidente pensa, quando nós tivermos os nossos jogos aqui no Brasil, dentro daquilo, do limite da organização, para que se tenha produtividade no treino, eu não vejo problema nenhum. Os jogadores da seleção sempre serão ídolos do povo, né? E se pudermos e tivermos a condição de fazer um pouco mais, ser um pouco mais flexíveis nesse sentido, assim faremos, isso não tenha dúvida. Mas a gente tem absoluta certeza que temos uma responsabilidade muito grande nessa reaproximação, nessa volta da identificação da seleção com o povo brasileiro. Isso está muito claro para nós. Sim. Ô, Rodrigo, antes da Copa América tem uma data FIFA em junho, de 3 a 11. Sim. O Brasil já tem adversários para essa data? Então, já temos a confirmação do México, né, como o primeiro amistoso, e em solo americano, né, nos Estados Unidos, até pela proximidade da Copa América, e a confirmar o segundo, né, praticamente confirmado, contra os Estados Unidos também, muito provavelmente em Orlando, mas esse ainda está na dependência da confirmação
por parte, né, da CBF e do presidente. Mas a princípio é isso e depois já inicia-se aí a competição. Perfeito. Capelães. Ô, Rodrigo, eu estava vendo algumas entrevistas recentes que você deu e eu queria falar um pouco sobre o Neymar. O Dorival Júnior foi questionado na sua entrevista coletiva de apresentação e ele deixou bem claro que a seleção brasileira precisa também aprender a jogar sem Neymar. Você foi um pouquinho na contramão, falou, abre aspas, não dá para imaginar o Brasil ideal sem Neymar, fecha aspas. Eu sou totalmente favorável e entendo, assim, o mínimo, que o Neymar é um cracaço de bola. Talvez seja o jogador mais diferente que nós ainda temos no nosso cenário, por mais que o Rodrigo esteja bem na Europa, Vinícius Júnior, etc e tal. O Neymar é o diferente. A minha pergunta é a seguinte, você já chegou a conversar algo com o Neymar? E aí eu te pergunto isso porque nos dá a impressão de fora, Rodrigo, e você com muito mais embasamento internamente aí na CBF, que o Neymar parece que ele não tá mais tanto aí para uma carreira em alto nível, em termos profissionais. É vez ou outra aparecendo acima do peso, vez ou outra lesionado, e aí obviamente que ele não tem culpa. O torcedor brasileiro criou tanta expectativa ao longo dos últimos anos, e não vou falar que o Neymar é uma decepção, porque ele já ganhou muito pela seleção brasileira, ainda não uma Copa do Mundo. Mas o que pensar sobre o Neymar? E por que o torcedor que está ouvindo a Rádio Bandeirantes agora tem que acreditar que talvez na próxima Copa vocês vão conseguir recuperar o futebol desse atleta? Bom, primeiro, Capelães, que assim, eu acho que não, tenho certeza, eu e o Dorival falamos a mesma coisa, mas falamos em períodos distintos. Quando ele fala que a seleção brasileira precisa aprender a jogar sem o Neymar, é porque hoje estamos sem o Neymar. E a pergunta para mim, e será a mesma assim, você coloca a seleção brasileira ideal, ele vai dizer a mesma coisa que eu disse. Não dá para imaginar uma seleção brasileira sem o Neymar. Isso é fato. É o artilheiro da história da seleção brasileira. É o jogador diferente. Como você mesmo disse, já ganhou muito. Já fez uma história. E ainda é jovem. A verdade é essa. Hoje nós sabemos que os jogadores eles têm uma longevidade maior na carreira, né? Isso é fato, não é só aqui no Brasil, é no mundo. Eles conseguem estender mais a sua carreira. E hoje, eu te diria, eu tive sim, não só o Dorival falou com ele, eu também falei pessoalmente com ele. E posso te afirmar que muito pelo contrário. Ele realmente está se envolvendo e se entregando na sua recuperação. A busca da melhora dele é incessante. Ele sabe a responsabilidade que carrega e o que nós esperamos dele, que o povo brasileiro espera dele, que vocês, né, todos aqui da imprensa esperam. Ele sabe disso e ele, sem dúvida alguma, vai se preparar para estar no mais alto nível o mais breve possível. Não adianta nós aqui imaginarmos que ele vai estar apto para a Copa América, porque não vai estar. Existe todo um protocolo, né, que é liderado aí pelo Dr. Rodrigo Lasmar. E como eu disse ao próprio Neymar, e repito para vocês, a preocupação aqui da CBF, da seleção brasileira, nesse acompanhamento, é que ele esteja bem com a sua saúde, né? Ou seja, ele esteja apto, todos os protocolos cumpridos, na plenitude da sua forma. É dessa forma que a gente entende que não se enxerga uma seleção brasileira sem ele. E ele sabe disso, e agora é fazer esse acompanhamento. Mas eu posso te afirmar, pelo que eu falei com ele, ele sabe que ele pode atingir uma marca aí muito difícil de ser conquistada por qualquer jogador de futebol do mundo. Ele tem a oportunidade de jogar 4 Copas do Mundo e, tomara a Deus, ganhar uma, né? Tomara. Isso é um caso assim, quase isso é restrito demais a poucos atletas no mundo, na história do futebol. E não é por conta de que ele é só um astro, não. É por conta do talento, é por conta da qualidade que ele tem. E também porque iniciou muito cedo. Enfim, eu vejo que ele talvez chegue para a Copa do Mundo no momento mais maduro da carreira, e é assim que a gente espera, e nós temos que pensar
com essa esperança e com essa expectativa positiva. Ô Rodrigo, assim, ainda em cima dessa questão do Neymar... Eu quero ver para crer. Eu ia falar sobre isso, porque assim, Rodrigo, obviamente que a gente acredita no seu trabalho, você é um cara gabaritado, muito capaz, aí a sua carreira mostra isso. E a do Neymar a mesma coisa, só que nos dá a impressão, e eu acho que eu posso falar por boa parte dos ouvintes que estão nos acompanhando agora, que é o seguinte, ao mesmo tempo que a gente ouve o homem forte do futebol da seleção brasileira, que conversou com o Neymar, que ele tá comprometido, aquela história toda, aí vai ter ouvinte que vai falar assim, poxa vida, mas como assim, que recuperação é essa? O jogador teve uma lesão gravíssima e tava até outro dia ali com os parças no navio dele, lá de muleta, com o pé para baixo e tal. Então assim, é meio discrepante ainda em relação à imagem do Neymar. Então talvez... Não tô colocando em xeque, até porque eu não falo de jogador fora de campo de jogo. O que os caras fazem aí na vida pessoal, isso aí é de cada um, isso aí pouco me importa. Mas aí há uma preocupação um pouco em relação à imagem, porque as últimas imagens do Neymar, né, Rodrigo? Acho que talvez você até concorde com isso. É a imagem do Neymar com a muleta lá no navio. É o Neymar se reapresentando no Al Hilal, aparentemente acima do peso. E aí gravando um videozinho, muito acima do peso. Aí gravando um videozinho xingando pra quem falou que ele tava gordo. Então, eu acho que há essa discrepância em relação à imagem do Neymar. Você acha que ele tem que trabalhar também essa questão pra ver se o povo, de uma vez por todas, começa a jogar junto com ele? Olha, é que nós pegamos, talvez, muitas das vezes, um recorte de algo que talvez fuja do padrão desejado por muitos. Mas o que caracteriza a carreira dele é uma carreira de sucesso, de um jogador extra-classe. E muitas das vezes a gente vê esse reconhecimento muito mais fora pelos adversários, enfim, que muitas vezes até por alguns aqui, né, e que é compreensível, tá? É compreensível porque eu mesmo disse a ele, não tem como a gente conviver num mundo onde nós só vamos ter os elogios. As críticas, elas também são pertinentes, elas são muitas das vezes até cabíveis. Agora, nesse período de recuperação, que é o que eu quero me ater, é o seguinte, é que até mesmo durante esses meses iniciais aí, onde não pôde se dar ênfase necessária, até porque é assim que funciona na sua recuperação, as informações, né, tanto da fisioterapia como do Dr. Lasmar, é que realmente ele vem cumprindo não só o protocolo, como também os prazos. É nisso que eu tenho que fazer a avaliação aqui. E nós estamos fazendo uma avaliação por acompanhamento, porque, na verdade, ele tem um contrato com o Al Hilal, ele realmente é atleta do Al Hilal, mas nós aqui, por tudo que a gente espera dele, tem de expectativa e sabe que ele representa, é nossa obrigação fazer esse acompanhamento, e é por isso que nós estamos muito próximos desses profissionais que o acompanham. Eu posso afirmar para vocês que não é por falta e não será por falta de dedicação, de empenho e de treinamento também, que ele não vai chegar no melhor da sua forma física. É uma lesão importante, uma lesão que não é simples, mas por tudo aquilo que me foi relatado, eu estou esperançoso sim que ao final aí desse período protocolar ele vai estar bem e vai poder, tomara a Deus, ser aquele jogador, ser aquele diferencial que todos nós esperamos, inclusive vocês, obviamente. Ô Rodrigo, você falou do calendário há pouco, você estava no Atlético Mineiro recentemente como executivo, você trabalhou no Grêmio, você trabalhou no Flamengo, no Vasco, no Fluminense, você sempre foi muito ativo, eu sempre te acompanho, né? Hoje o nosso calendário, eu amo futebol, por mim, o ano passado eu participei de 172 transmissões, o Capelães de mais de 100, a gente ama o que a gente faz, mas a gente imagina também que para a questão de negócio, hoje alguma coisa tem que ser revista. Eu cheguei a falar aí durante um mês, né, Capelano, o seguinte, para mim é muito fácil fazer o calendário. Você abre com a Supercopa do Brasil, dia 13 de fevereiro, dia 10 de fevereiro tu começa as séries nacionais, as 10 séries nacionais de 20 times cada uma, e aí tu vai até final de novembro com o Campeonato Nacional, só os fins de semana. Todo mundo com calendário. Todo mundo viu. Aí, Campeonato Estadual, Copa do Brasil, Sul-Americana e Libertadores, tu encaixa em meio de semana, vai encaixando de acordo com a necessidade de cada um, de cada estado, de cada time. Certo? E assim tu toca o calendário. Daria para fazer 30 dias de férias em dezembro, 30 dias de pré-temporada em janeiro e abrindo o ano dia 3 de fevereiro. O que você acha, hein? Você estava do outro lado, agora você está do lado da CBF. Você está do lado que é contra o calendário
esse calendário que a gente quer. Mas você antes estava no calendário dos executivos, dos caras que queriam abrir o campeonato. Qual é essa média que a gente pode fazer aqui? A gente tem esperança de mudar o calendário ou as federações não deixam? Não, Xandão, vamos lá. Nessa questão do calendário, por eu ser oriundo e ter jogado muito em clubes do interior do estado, você nunca viu uma declaração minha falando a respeito de acabar com os estaduais, ou enfim, ou trazer qualquer prejuízo. Porque eu sei, e não estou falando do estadual, né, de São Paulo, que tem realmente uma arrecadação superior às demais federações. Estou falando em geral. Sim. E eu sei o quanto que os estaduais empregam e estão empregando cada vez menos tempo. Né? A verdade é essa, por um tempo cada vez mais reduzido por conta, né, dessas datas. A discussão que eu gostaria de promover é valorizar ou fazer fases prévias dos estaduais para que sobrassem mais datas, né? Para os campeonatos, né, tipo campeonatos nacionais, copas, enfim, e também da Conmebol, mas que se tivesse aí competições ou fases prévias para que entrássemos assim, né, essas equipes que disputam as séries dos campeonatos brasileiros numa fase final, para que pudesse se atender também essas equipes do interior. Eu acho que é isso que deve ser, na minha visão, promovido um debate, porque simplesmente atacar os estaduais como os grandes vilões, para quem foi um jogador de interior, eu seria muito incoerente nesse sentido. Agora, por outro lado, estando aqui na CBF, eu vejo que realmente a diretoria de competições tenta de todas as formas atender todas essas demandas, mas vocês dois sabem que o calendário ele inicia muito antes de chegar na CBF, né? Porque datas que já são comprometidas pela FIFA, que agora ainda vai ter, né, esse Mundial e tem esse chamado Intercontinental, já são datas que já são absorvidas pela FIFA, depois Conmebol, para depois vir para a CBF. Então, o que eu pude ver do lado de cá é que o trabalho realmente é árduo para atender tantas competições em tão poucas datas, entendeu, Xandão? Mas perfeito. Eu não sou favorável a encerrar os estaduais. Não, eu também não, viu? Porque, nem eu. Viu? A gente também não é. A gente também não é. Só que a gente acha que os estaduais, eles podem ser em meio ao brasileiros. Exato. Em meio às divisões nacionais. E outra, que deveria se ter, na minha opinião, fases prévias classificatórias para que essas equipes que hoje, infelizmente, eles têm jogo. Observa bem, lá em Minas, onde eu estava, né? Tinham equipes que foram formadas para jogar 8 jogos. 8 jogos. Aí não dá, né? Aí não dá. Não classifica nem para a semifinal. Isso. E nem fica disputando o triangular da morte. Então o cara jogou 8 jogos. Campeonato Mineiro é assim. Entendeu? E se for pegar outro campeonato, são 11 jogos. Eu peguei campeonato estadual de turno, retorno. E o que ocorre nesse momento? Você tem possibilidade de captar mais patrocinadores, existe engajamento das cidades do interior, existe fidelidade até dos torcedores do interior. Porque, vem cá, quem vai torcer para um time do interior que joga 8 jogos e para no ano? Então, assim, tá fadado realmente a extinguir clubes, né, associações importantes e relevantes que fizeram história aí no futebol do interior do nosso país, infelizmente. Então, por isso que eu bato na tecla que deveria ter fases prévias para movimentar o interior dos estados, né, e em busca aí de vagas numa fase final com aqueles chamados clubes de maior investimento. A partir de hoje eu não falo mais nada de calendário, porque só a resposta do Rodrigo Caetano já deixou bem claro aqui o seguinte, Xandão. Exato. O bolo chega pronto para a CBF, porque aí a FIFA vem primeiro, depois vem a Conmebol. Tem que acomodar as datas. A CBF tem que acomodar as datas. Não que signifique que ela esteja absolvida, perfeito, não é isso. Mas já chega meio que o bolo quase pronto. Só falta colocar ali o purpurina. Não significa que não possamos aperfeiçoar e melhorar. Exatamente. Lógico. Eu estou dizendo que o desafio é gigantesco em acomodar tantas competições em tão poucas datas. E por último, né, atentando vocês lembrem aí, Sul-Americana, a Conmebol tem agora uma data
tomou uma data a mais, porque existe uma fase prévia entre o segundo colocado de grupo de Sul-Americana versus o terceiro. Então, perfeito. Tem chamado playoff. Tem um playoff. Esse playoff já tomou a vaga. Lembremos que ao final do ano, que você tem que ter essa data bloqueada, o campeão da Libertadores já não tem vaga garantida na semifinal, ele tem que entrar numa fase anterior contra a equipe da CONCACAF, ou seja, a Conmebol também perdeu espaço junto à FIFA, e isso traz consequências para o calendário brasileiro. Então, não é simples e tem que se encontrar uma solução, e acho que a melhor coisa para isso, talvez a melhor solução é o debate. São ideias, promover ideias, discussões, para se encontrar um caminho que atenda a todos. Porque lembremos, o percentual de atletas nos clubes de Série A, B e C, empregados, é extremamente reduzido versus aqueles que são de Série D e sem série, que movimentam, né, o interior aí de todo o nosso país. Mais 3, mais 2 tuas e uma minha. Perfeito. Podia ser mais 5 minhas, mas exato, vai, né? o tempo Mas está se esgotando. Não, mas só para falar isso aí, é aquilo que a gente bate. O Rodrigo Caetano falou sobre abrir o diálogo. O problema é que a CBF a vida inteira só dialogou entre ela, né? Nunca chamou outras partes para poder entender. Se a gente mandar a ideia de calendário em 5 vias, por WhatsApp, e-mail, tudo, não vou abrir. Não vou abrir. Ô Rodrigo, é o seguinte. Eu queria que você talvez trouxesse um embasamento para que eu não continue tendo essa opinião. Você é um cara que já foi questionado N vezes sobre racismo no futebol. E você sempre, obviamente, como um cara decente que é contra, já falou sobre medidas. E agora você, não vou falar que tem a caneta na mão, mas é um cara que tem um contato direto com quem tem e quem pode fazer alguma coisa. Eu acho que o que estão fazendo com o Vinícius Júnior, assim, futebol espanhol tinha que paralisar, tinha que acabar, porque o que os caras estão fazendo assim é de um dos crimes mais bárbaros, cafajestes e canalhas. E eu fiquei indignado, sinceramente, Rodrigo. Primeiro, eu acho fantástico que o Brasil comece a jogar amistosos contra as seleções europeias, algo do seu nível, bacana. Agora, me parece uma incoerência tremenda. O Vinícius Júnior, que é um jogador que é uma estrela da seleção brasileira, uma estrela do Real Madrid, que vem passando há anos nas mãos desses canalhas que não são punidos, os racistas. Aí o Brasil vai jogar um amistoso contra a Espanha na Espanha. Não me parece uma incoerência, por exemplo, para você evitar de, entre aspas, proteger o seu ativo, no caso, o jogador? Mas a intenção é o contrário, Capelani. É justamente irmos com a seleção brasileira para fazer movimentos e ações que a gente consiga posicionar a seleção brasileira e a CBF contrária a tudo que está acontecendo com ele. É disso aí que vamos nos utilizar também desse jogo que já estava previamente marcado, né? Então a ideia aqui, né, do presidente é justamente realizarmos ações que manifestem essa contrariedade a esse absurdo, porque eu particularmente conheço muito o Vinícius, sei o garoto que participei ali do início da carreira dele no Flamengo, enfim, até a venda dele ao Real Madrid. E ele só está suportando por conta da base familiar e da formação que ele teve, né? Porque se fosse qualquer outro atleta, talvez já tivesse sucumbido. O que é um negócio nojento, asqueroso, ele não se tem como adjetivar isso, mas... Se tiver racismo contra ele, vocês vão sair de campo na Espanha? Vocês vão parar o jogo? Não, eu não gosto e prefiro não imaginar que algo desse nível venha a acontecer. Mas, Rodrigo, sinceramente... Mas é no campo do Real Madrid, né? É na casa dele. Exatamente. Pois é, mas mesmo assim, cara, eu fico muito preocupado com isso. Eu tenho pena, assim, acho que pena é o pior sentimento que você pode ter por alguém. Os torcedores do Atlético de Madrid chamando ele de chimpanzé, cara. Então, assim, cara, eu acho que a Espanha não merecia a seleção brasileira. Eu até entendi o seu ponto de vista. Tem que tocar é uma 3-4, ideia se puder, toca 3-4. Pois é, mas eu acho que, tipo, os espanhóis, eu não tô querendo generalizar, mas é uma grande parte envolvida, eles não mereciam a seleção brasileira jogando lá. Não mereciam. Hoje, esses dias atrás, aí eu dei uma entrevista para uma rede espanhola, na qual tudo que a gente não pode fazer, na minha visão, é a gente generalizar, né? Do mesmo modo que, para muitos outros países, ficam aí com preconceitos em relação ao Brasil, a outros países sul-americanos. O que a gente não quer
para a gente não deseja para os outros. Então, assim, não penso que essa parcela, que ela também não é tão minoritária lá na Espanha, isso é fato, eu também disse isso, mas ela não pode representar um país, né, como a Espanha. Então, não penso dessa forma, mas medidas, isso é o caso também de polícia, medidas precisam ser tomadas, porque hoje é o Vinícius, amanhã será outro, e nós temos que, uma vez por todas, realizar um basta. A gente vê isso também aqui nos nossos países vizinhos do Brasil, né? Já vimos isso em Argentina, enfim, casos semelhantes, e também deve ser coibido da mesma forma, com o mesmo rigor que é o rigor da lei, na minha opinião, né? Ô, Rodrigo, mais duas para fechar aqui. Eu vou te fazer uma pergunta que eu tenho feito para várias pessoas que estão ligadas à CBF, quando a gente tem a oportunidade. A impressão que dá em algumas convocações é que aparecem jogadores do nada, assim, né? O cara aparece, surge do nada. Quem é esse aí? Não, mas ele tá jogando bem lá lá na Austrália, né? Mas ninguém sabe quem é e tal, não sei o quê. Então, eu queria te perguntar o seguinte, você está chegando agora, mas você foi jogador e executivo. Existe alguma instrução é até forte, mas a diretoria da CBF, através do presidente Edinaldo, da cúpula da CBF, instiga os homens do futebol da CBF e a comissão técnica a convocarem um ou outro jogador preferencial deles, de alguns empresários, amigos, de patrocinadores, parceiros da CBF. Em algum momento existe isso, porque a cada convocação a gente vê alguns nomes, né? Eu tô falando isso já há uns 20 anos já, né? Que aparecem nomes do nada, assim, jogadores que na nossa ótica, e acho até que na tua, sem querer te colocar em saia justa, mas assim, ó, jogadores que a gente via que não tinham condições de estar vestindo a camisa da seleção, mas estavam ali por 2 jogos e nunca mais apareciam, né? Então, existe isso que eu tô apontando ou não? De forma zero. Pelo menos nessa primeira convocação e no nosso trabalho aqui, interferência é zero. O presidente Edinaldo foi informado da lista dos convocados 5 minutos antes de nós descermos pro auditório. Então, assim, ele dá total liberdade aqui para a comissão técnica, principalmente para a comissão técnica, né, fazer as suas escolhas, as suas análises. O que ocorre muitas vezes é que é obrigação da comissão técnica da seleção brasileira, seja ela qual for, de realmente ter um radar ampliado, né, para o mundo inteiro. A verdade é essa, de outras ligas, de outros atletas. No meu caso, o Galeno agora, que saiu muito cedo, não teve trajetória aqui, mas vem se destacando muito lá, nos utilizarmos dos jogos amistosos que temos para fazer observações. Se não, é aquela história. Eu te pergunto, muitas vezes se fala, não, temos que renovar, temos que dar oportunidade para outros atletas. Aí, quando é dado, não dá para, se você fechar a seleção brasileira e dizer assim, tem que irem os melhores. Mas quem são os melhores? É o momento, é o passado, é o futuro? Então, assim, escolher nunca é fácil, nunca é simples. E, principalmente, escolher pessoas, né? Liderar pessoas é um desafio de todo grande líder. Mas tem que se avaliar o momento, tem que se dar a oportunidade, tem que se fazer muito a medir em que liga que ele se encontra, se realmente tem essa competitividade toda. Mas o que eu posso te afirmar é que é zero de interferência. Isso aí, se um momento existiu, bom, eu desconheço. Mas perfeito. Eu me lembro do zagueiro Samir, do Bobô, centroavante, do Afonso Alves, do Wesley Moraes recentemente. Claro. Alguns Andrei Santos, que curiosamente precisava dos pontos da Premier League para jogar, nunca mais foi lembrado. Então, assim... Rodrigo, o Branco e o Ramon Menezes seguem na seleção na base ou eles estão fora? Vocês vão colocar novos profissionais? Xandão, eles seguem aqui com as suas atividades até o presente momento. Essa é uma decisão que eu já também expus anteriormente, é uma tomada de decisão do presidente Edinaldo, até mesmo porque eu não tenho capacidade de avaliar por conta que estou chegando agora. E a princípio a decisão está com ele, dessa continuidade ou não, até porque são profissionais que eu tenho a melhor relação, né, já os conhecia antes. Eles seguem aqui com suas atividades, mas esse tipo de definição de continuidade ou não passa pelo presidente. Perfeito.
Ô Rodrigo, no último domingo, há exatamente uma semana, nós conversamos com o Juninho Paulista, aqui no Concentração. Que foi o antecessor do Rodrigo. Exatamente. Hoje o Rodrigo Caetano é quem comanda, passou o bastão Juninho Paulista para o Rodrigo Caetano estar comandando a parada na CBF. Tá preparado, Rodrigo, hein? Tá preparado, não, experiente, Mídia treine, mídia treine conteúdo, 100%. Mas não aguentaria muito tempo em debate aqui, viu? Só entrevista, hein, Rodrigão? Ô, Rodrigo, eu perguntei para o Juninho Paulista o seguinte... A seleção argentina, ela tá voando baixo, se a gente for analisar, né? Ganhou uma Copa América em cima da gente no Maracanã. Ganhou o último amistoso, não. O último jogo das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. E ganhou a última Copa. E eu questionei o Juninho o seguinte. Ele passou por toda aquela preparação com o Tite, até a chegada da Copa do Mundo, o desempenho, até a eliminação. E eu questionei o seguinte... Nós estamos tão atrás da Argentina, estou pegando aqui a Argentina como exemplo porque é o nosso país vizinho, nosso maior rival. O que você compreende em relação a essa safra? Nós estamos realmente muito atrás? O Juninho acha que não. Que análise que você faz na atual seleção brasileira de hoje com a seleção argentina de hoje também? Olha, eu concordo com ele, Fernando. Esse negócio da safra é um debate. Se você for ver... Eu procuro analisar da seguinte forma. Vamos pegar o caso, né, do Real Madrid. Quem são os atacantes do Real Madrid que fazem a diferença de um dos maiores clubes do mundo? Rodrigo, Vinícius. Quem recentemente foi contratado a peso de ouro para esse Real Madrid? Endrick. Quem é o outro que está no Barcelona? Vitor Roque. Só para citar alguns jogadores do meio para frente, poderia falar de Beraldo, que foi para o PSG. Então, nós temos jogadores presentes em todas as grandes ligas do futebol mundial. Eu não posso achar que nós estamos, assim, distantes, como, né, muitas vezes é avaliado. Se você me perguntar, eu prefiro muito mais me ater em que momento e que a forma que nós vamos chegar na Copa do Mundo. Eu acho que esse que é o desafio. Porque se fosse hoje, obviamente, como equipe, como grupo, ele ainda não está formado, né? Isso é fato. Você pega uma seleção argentina que está pronta, é diferente, né? Vão ter 2, 3, 4, no máximo, alterações na Argentina campeã do mundo. Porém, em termos de valores, eu acho que a gente pode chegar muito bem lá na disputa mais importante, que é da Copa do Mundo. A gente pretende chegar bem também na Copa América, que já teremos alguns confrontos que vão nos balizar em que momento nós estamos. Mas eu acho que seleção é muito isso, sabe? É o momento, em que estágio que se encontra, quem são os jogadores que você pode dizer, poxa, esses vão estar afirmados, vão ter casca para sustentar uma Copa do Mundo. Esse é o nosso trabalho daqui até lá. Mas em termos de qualidade, assim, nós vamos sempre enfrentar as maiores seleções aí com condições de vencê-los. Isso não tem a menor dúvida. Rodrigo, na tua apresentação, na convocação do Dorival, tu deixaste bem clara a tua posição sobre a paralisação do Campeonato Brasileiro, que não será paralisado. Ele terá um andamento com 9 rodadas em meio à Copa América. E aí tu deixaste isso bem claro. Mas a minha dúvida, a minha curiosidade é o seguinte: como é que a Conmebol reagiu ao posicionamento da CBF em manter a Série A em andamento em meio ao seu principal torneio de seleções? Nós não tivemos ainda esse feedback, mas isso é na verdade é um problema nosso. Nós é que vamos ter que encontrar a melhor solução possível, já que ela não existe a solução ideal. Foi isso que eu quis dizer na minha manifestação. Sim. Porque existe o ideal, existe o possível. Eu falei para vocês aqui, o nosso calendário e as datas, elas infelizmente, não conseguem atender todos os interesses, entendeu? A CBF também não gostaria de ter o seu principal produto, que é o Campeonato Brasileiro, né, com uma Copa América no meio. Mas, enfim, não tem outra solução. Pelo menos, de momento, não tem outra solução. Então, assim, em relação à Conmebol, eu creio que para ela não é o maior problema, porque o foco vai estar na Copa América. E sim aqui, né, para o nosso Campeonato Brasileiro, que não venha a perder grande competitividade. Mas, obviamente, que hoje, né, vocês viram com essa questão do número de estrangeiros, nós temos aí um número muito grande de estrangeiros atuando no futebol brasileiro, e que a grande maioria não, mas boa parte deles não está
também servindo, vão estar servindo as suas seleções nesse período. Então, é natural aí que tem esse prejuízo técnico, né, por conta de não termos a parada, mas é aquilo, quando não tem solução, infelizmente, tem que seguir conforme o previsto, porque não tem data, infelizmente não tem data. Todos nós gostaríamos que tivesse essa parada, mas infelizmente, pelo menos esse ano não é possível. A última, João Paulo Capelães, Vamos essa lá. Entrevista esclarecedora do Rodrigo Caetano. Muito boa. Rodrigo, hoje você muito bem estabelecido na CBF, iniciando um trabalho. Eu até entendo quando você era o homem forte do futebol do Galo, você tinha que pisar fofo, pisar em ovos, mas agora acho que você pode abrir o jogo. E é uma pergunta importante porque todo mundo quer saber. Nós entrevistamos o Augusto Melo no final do ano passado, no começo desse ano, ele foi na pizzaria conosco e ele deixou abertamente clara a possibilidade e o interesse em te contratar. A pergunta é, por que você não aceitou este novo projeto do Corinthians? Não, Capelães, na verdade, muito me honrou. Eu tive conversas, né, tanto com o Rubão como com o presidente Augusto Melo. Mas nunca houve, né, a evolução para uma proposta, né? E a gente conversou, mantém contato até com eles até hoje. E na verdade, não é que eu não tenha aceito o convite ou a proposta, ela não chegou a se transformar numa proposta. O que teve foi um interesse e eu tinha um contrato com o Galo que, por mais que não tivesse multa rescisória a partir de janeiro, tinha esse compromisso moral com né, os donos da SAF do Galo e o presidente Sérgio Coelho. Então, foi essa a questão, foi uma decisão meio que natural, né, da continuidade do meu contrato, que eu sempre fiz isso por onde passei. O que depois se alterou no caso de um convite da CBF, convite do presidente Edinaldo, porque isso também estava acordado lá com a diretoria do Galo, que se fosse realmente um convite para uma saída para a seleção brasileira, que haveria esse entendimento. Então, eu não previa esse convite da CBF naquele momento, ele acabou acontecendo e, bom, aqui estou, mas é óbvio que é motivo de orgulho o interesse do Corinthians, o interesse do presidente, do Rubão, um clube gigante, um dos maiores do mundo, mas eu não podia trocar de clube naquele momento. Quem é que vai ganhar o brasileiro, na tua opinião, Rodrigo? Vamos esperar começar. Então. Me pergunta na virada do turno, aí tudo bem. É mais fácil, né? Eu só fico pensando, o Rodrigo hoje de executivo, mas, cara, que paciência que teria para aguentar aquele Vargas do Atlético Mineiro jogando. Misericórdia, Meu Deus duro, do céu. hein? Duro. Cara com a mão na cintura dentro de campo, né? Não poderia deixar de fazer Se ele estivesse no Corinthians com o Rojas, hein? O Rojas do Corinthians. Nossa Senhora. Os caras que hoje eles andam em campo. É um negócio impressionante. Rodrigo Caetano, diretor executivo de futebol da CBF. Muito obrigado pela entrevista. Uma honra e uma satisfação. A Rádio Bandeirantes vai transmitir os dois amistosos contra a Inglaterra e Espanha. Que você tenha um grande início, que você tenha uma grande gestão e que na Copa do Mundo o Brasil esteja classificado e que consiga fazer, que passe das quartas de final, pelo menos. Tomara. Que consiga fazer uma campanha muito boa, meu caro Rodrigo. Sempre uma honra falar contigo e você nos atendendo sempre aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigado, Xandão. Obrigado, Capelanes. Uma honra falar com vocês, todos os ouvintes da Band. E obrigado aí pelo apoio, pelo reconhecimento a toda essa trajetória que me trouxe aqui na CBF, que a gente consiga, quando a gente falou ali dos atletas, que nós todos que estamos envolvidos com esse projeto, que possamos representar bem a todos vocês, né? Esse é o nosso desafio e essa é a nossa missão. Muito obrigado mesmo pelo carinho, pelo apoio de vocês sempre. Um abraço.